29 de novembro de 2016, o dia que o Brasil acordou em luto. Mais de 70 mortos em uma tragédia que entra para a história do mundo esportivo. Você vai ver a repercussão política e as últimas informações do acidente aéreo que dizimou o time da Chapecoense e tirou a vida de colegas jornalistas em Medellín. A partir de agora, no Band Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. E o Brasil em luto. Segundo informações das autoridades colombianas, subiu para 75 o número de mortos na tragédia com o avião da Chapecoense. O time disputaria a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Atletas, jornalistas e tripulantes estão entre os mortos desse que já é considerado o maior acidente aéreo envolvendo uma equipe esportiva. O presidente Michel Temer acaba de falar por telefone com o presidente da Colômbia. Juan Manuel Santos transmitiu sentimentos de pesar e disse que está dando todo o apoio possível. Temer agradeceu a solidariedade. A gente começa o Band Cidade direto com informações com Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Realmente uma tragédia. Renata, quais são as últimas informações? Uma tristeza muito grande, né, Rodrigo? O presidente Michel Temer decretou aí 3 dias de luto, mas o fato é que todos nós estamos, né, de luto, aquele luto interno, aquela tristeza quando acontecem essas tragédias assim realmente inexplicáveis, né? Então, logo cedo o presidente Michel Temer divulgou uma nota dizendo que faria de tudo, o governo faria de tudo para tentar amenizar a dor das vítimas e dos familiares, né? Teve uma solenidade hoje pela manhã, onde o presidente Michel Temer também participou e falou que já acionou aí o Itamaraty para tentar agilizar todo esse processo que muitas vezes é burocrático, também a FAB, a Aeronáutica. Vamos verificar o que o presidente Michel Temer falou nessa solenidade hoje pela manhã. Foi um fato tristíssimo e a única coisa que podíamos fazer, lamentavelmente, além de orar por aqueles que partiram, era tomar providências do governo federal a fim de dar apoio às famílias, especialmente, que se enlutaram nesse momento. A Aeronáutica colocou à disposição aviões para levar familiares. Evidentemente, é preciso também desembaraçar os corpos, no que entrou em ação o Itamaraty. Exatamente isso, todo esse suporte o governo brasileiro está podendo fazer. E agora há pouco a FAB também divulgou uma nota dizendo que vai disponibilizar 4 aeronaves, 2 aeronaves, com equipes também de resgate para ajudar em todo esse processo que a gente sabe que é bastante delicado, regiões bastante montanhosas, e também outros 2 aviões da FAB que vão levar familiares aí para fazer o reconhecimento desses corpos. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, também divulgou uma nota dizendo, entre outras coisas, que o judiciário espera, especialmente que as famílias tenham muita força para enfrentar essa adversidade, esse momento realmente de muita dor. O presidente do Senado também emitiu uma nota dizendo que perdemos os brasileiros que sonhavam voltar vitoriosos para casa, né? Como você disse, eles estavam indo aí participar, muito felizes participar desse campeonato, da final desse campeonato, pedindo também, rogando a Deus que console a família das vítimas e restabeleça a saúde dos sobreviventes e pedindo empenho, né, às autoridades competentes na apuração dessas causas. Até agora, 60 corpos já foram resgatados, a gente vê aí imagens da equipe feliz, né, os jogadores fazendo essa filmagem um pouco antes, aí realmente eles indo felizes participar desse campeonato. Você vê que o acidente foi a 30 quilômetros do aeroporto de Medellín, onde eles iriam desembarcar. 75 mortos, 6 sobreviventes, jogadores Neto, que nós vimos aí essas imagens no começo, né, que teve um resgate surpreendente, não esperava mais encontrar vivos nos escombros, então ele foi encontrado. Também entre os sobreviventes você tem os jogadores Alan Ruschel e Follman, o jornalista Rafael Hensel e 2 comissários de bordo. Claro que todos em estado crítico. O goleiro Danilo, né, chegou a ser encontrado com vida, mas não resistiu, morreu no hospital. Os corpos, na medida que estão sendo resgatados, que a gente disse que está tendo toda essa dificuldade aí, estão sendo encaminhados ao Instituto Médico Legal para o reconhecimento lá de Medellín, para o reconhecimento aí. A CBF confirmou o adiamento do jogo da final da Copa do Brasil, o jogo entre Grêmio e Atlético Mineiro, que estava previsto para acontecer amanhã. Claro, por motivos óbvios, não vai acontecer amanhã, não há data para o próximo jogo. E aí o seguinte, inicialmente
Inicialmente, o time iria pegar, Rodrigo, um voo direto de Guarulhos para Medellín. Mas o voo não teve autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, e a justificativa é que esse translado, esse transporte fretado aí, deveria ser feito ou por uma empresa brasileira ou por uma empresa colombiana. No caso, o pedido era para que uma empresa boliviana fizesse. Então, por conta desse veto, esses jogadores fizeram aí esse trajeto. Então, a equipe pegou um voo comercial até a Bolívia e de lá pegou o voo para Medellín. A aeronave perdeu o contato com a torre de comando por volta de 1h15 da manhã, horário aqui de Brasília. E aí, diante dessa tragédia, você vê aí uma atitude nobre, O time Atlético Nacional, que iria disputar o título com o Chapecoense, enviou aí a Conmebol um comunicado solicitando que, por aclamação, o time chapecoense fique com esse título. Então, como a gente falou, uma atitude nobre diante dessa tragédia, Rodrigo? Então, o governo brasileiro está aí se disponibilizando também para ajudar, inclusive no processo de investigação também. E é isso, a gente está acompanhando aqui, vamos ver o que vai ser definido. Como a gente disse, 60 corpos já foram resgatados, mas o resgate está sendo realmente muito difícil porque é uma região muito montanhosa e de difícil acesso. Rodrigo. Obrigado, Renata, que acompanha as informações, e realmente um dia para entrar em história triste do Brasil. Cláudio Humberto. Exatamente. Olha, é um dia muito triste mesmo. A confirmação da morte do goleiro Danilo, citado pela Renata, eleva o número de mortos para 77 das 81 pessoas que estavam a bordo desse voo, que levava o time do Chapecoense para a final da Copa Sul-Americana. Um time muito valoroso, muita gente jovem, ainda no início da sua vida, pessoas, atletas que sonhavam após a conclusão dessa jornada em voos mais altos, pretendidos por alguns dos melhores times de futebol aqui do Brasil e até do exterior. Enfim, eles estavam ali no auge da sua ascensão profissional quando acontece essa tragédia. É preciso lembrar que o Brasil agiu prontamente, o presidente Michel Temer, logo cedo, ele deu determinações à FAB no sentido de disponibilizar aviões não apenas para o traslado dos restos mortais das vítimas, como também para levar até a Colômbia, até Medellín, os familiares daqueles que sobreviveram a essa tragédia, daqueles que foram especialmente protegidos por Deus para sobreviver a essa tragédia. Porque a gente sabe, quando um avião, um acidente dessa natureza, costuma dilacerar corpos, costuma de fato, é algo muito, muito chocante, as imagens das vítimas de um acidente como esse. E a gente verificar que há 5 sobreviventes é de fato uma bênção divina. A Embaixada do Brasil em Bogotá está deslocando funcionários a Medellín. A ideia é prestar assistência às vítimas e aos familiares, além de apoio ao traslado dos corpos. O Núcleo de Assistência aos Brasileiros está disponível para informações e esclarecimentos pelos números 2030-8803 e 2030-8804. Tem ainda o e-mail dac@itamaraty.gov.br. E o GDF enfrenta a pior crise financeira da história, o que já não é novidade para ninguém. Os servidores começam cada mês agora sem a certeza de que o dinheiro vai entrar na conta. Para a folha de dezembro, faltam 175 milhões de reais. O governo pretende fazer uma manobra, vai pedir à Câmara Legislativa que aprove uma lei liberando recursos da instituição de previdência, do Instituto de Previdência. A verba usada para pagar aposentados e pensionistas seria redirecionada para despesas com os servidores ativos. Desta vez, o risco é que 15% dos servidores fiquem sem receber o mês de novembro. Mas para garantir os salários até semana que vem, o governo quer tentar uma manobra financeira. O governo do DF alega que tem faltado todo mês cerca de 170 milhões de reais para realizar o pagamento dos servidores. Por isso, enviou um projeto de lei à Câmara Legislativa para que os deputados liberem cerca de 500 milhões de reais. O dinheiro será usado para fazer o pagamento dos salários dos servidores durante 3 meses. O governo espera que o projeto seja votado ainda nesta semana. Esse projeto vai permitir que o plano ou o fundo capitalizado do IPREV, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal,
transfira recursos para o plano ou o fundo financeiro que é deficitário. E essa transferência se daria nos próximos 3 meses, a partir de dezembro até fevereiro, num valor global de R$ 493.500.000, o que permitiria que, neste período, o governo do Distrito Federal deixasse de transferir um valor da ordem de R$ 167 milhões para o IPREV. O drama financeiro continua, então começamos o mês sem saber se os servidores serão pagos ou não. Pois é, olha, você vê como essa conta é cara, né? A conta dos servidores. A folha mensal é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para conseguir juntar dinheiro para pagar os salários, o GDF deixou de comprar comida para doente de hospital, deixou de pagar comida para detentos do sistema penitenciário, deixou de comprar remédios, deixou de pagar a manutenção de mamógrafos e tomógrafos. As pessoas bem que poderiam retribuir tanto sacrifício fazendo melhor o seu trabalho. Hoje o site Diário do Poder publica um depoimento absolutamente chocante de um advogado paranaense, Rafael Favetti, muito atuante aqui nos tribunais superiores de Brasília, em que ele conta a saga que enfrentou como cidadão que encontrou ao encontrar escorpiões em sua casa. Ele tem uma filha pequenininha que está engateando ainda. Ele se preocupou e começou então a tentar obter do GDF ajuda, auxílio, orientação ao menos, para enfrentar escorpiões em sua casa. Ele, apesar de lutar muito, de insistir muito, não conseguiu nada. Depois de vários dias de muita insistência, de que nem sequer ao telefone ninguém fala com os cidadãos, ele conseguiu que um funcionário, depois de muita insistência, fosse à sua casa. O funcionário que chegou à sua casa, da Secretaria de Saúde, estava bêbado. É o GDF enfrentando um gravíssimo problema de falência múltipla dos órgãos. Logo ele, o GDF, que nos custa tão caro todos os meses. E a seguir, como ficam as votações importantes no Congresso neste dia de luto nacional. Boa Cidade, volta já.